refletindo sobre o fiasco da campanha das sandálias havaianas com aquela comunistinha de iPhone. Eles acharam que venderiam mais para os petralhas, porque, afinal de contas, jumento tem 4 patas, né? Mas jumento usa ferradura. Na Gazeta do Povo, a informação de que o estagiário amigo do amigo de meu pai, que agora está sendo chamado pelas más línguas de Bobina, por motivos mais do que óbvios, né, prorrogou hoje por mais 60 dias as investigações conduzidas pela Polícia Federal no caso do Banco Master. O meliante togado atendeu a um pedido da autoridade policial. Mais cedo, Bobina reduziu de 5 para 2 dias o prazo para que a Polícia Federal tome os depoimentos dos investigados. Em cerca de 24 horas, Bobina mudou pelo menos 3 vezes as decisões sobre o destino e o acesso às provas apreendidas na segunda fase da Operação Compliance Zero. E como se não bastasse, uma notícia de última hora do portal Space Liberdade dá conta de que o Bobina, que escolheu os peritos do caso Master sem consultar a Polícia Federal, mudou o cronograma, gerou um novo mal-estar e a PF cancelou depoimentos do caso Master. O jornalista Joaquim Ribeiro traz a notícia de que o presidente Jair Highlander Bolsonaro passou mal na primeira noite dele lá na Papudinha. O presidente teve uma forte crise de soluço durante a madrugada e a equipe médica teve que ser acionada para atendê-lo. A revista Oeste informa que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, divulgou uma carta em que pede que o marido, presidente Jair Highlander Bolsonaro, permaneça em casa, sob os cuidados da família. Segundo ela, o estado de saúde dele, incluindo os riscos de queda, exige o acompanhamento contínuo. A publicação foi feita na tarde de hoje. A manifestação ocorre em meio ao debate público sobre a situação de saúde e as condições de custódia de Bolsonaro, que segue mobilizando aliados e gerando reações nas redes sociais, depois que ele foi transferido para a Sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que faz parte do complexo penitenciário da Papuda e é conhecido como Papudinha. O Joaquim Ribeiro informa também que, depois de se reunir com o laxante Beissola, a primeira-dama Michele Bolsonaro conversou com o próprio satânico psicopata golpista para solicitar a transferência de Bolsonaro para uma prisão domiciliar. Depois de algumas horas, o doente mental ordenou a transferência do presidente para a Papudinha. A Polícia Federal realiza uma nova fase de operação que mira a ex-nora do atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele. A terceira fase da Operação Coffee Break se concentra num esquema suspeito de fraudes em licitações para a compra de livros e materiais educacionais e envolve a ex-nora daquele que é considerado o maior ladrão da história do Brasil. As primeiras fases foram realizadas no ano passado e envolveram ainda o empresário Khalil Bittar, ex-sócio de Fábio Luiz da Silva, conhecido como Lulinha. As exportações de açúcar do Fazendão caíram 11,7% em 2025. O volume superou as 33 milhões de toneladas no ano. Em 2024 foram embarcadas mais de 38 milhões de toneladas. No acumulado de 2025, a receita atingiu 14 bilhões 109 milhões de dólares, uma retração de 24,2% em relação ao ano anterior, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, que foram compilados pela Datagro. A revista Oeste informa que a atuação de sistemas frontais deve provocar ventanias e chuvas intensas em áreas do sul e do sudeste do Fazendão ao longo deste fim de semana. Essas condições são previstas tanto para amanhã, 17, quanto para o domingo, dia 18. O alerta foi divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia.
Sistema frontal é o nome dado às zonas de transição entre massas de ar com temperatura e umidade diferentes. É a condição meteorológica que provoca a formação de nuvens carregadas. De acordo com o INMET, há previsão de volumes elevados de chuva, rajadas de vento superiores a 70 km por hora e a possibilidade pontual de queda de granizo. Conforme a meteorologia, isso deverá ocorrer especialmente nos 3 estados da região sul e em parte do sudeste. Uma nave da SpaceX pousou com astronautas da NASA. O retorno da tripulação foi antecipado em razão de problemas de saúde de um dos integrantes. Um telescópio de raios-x da NASA flagrou uma anã branca vampirizando outra estrela. Ao mirar pela primeira vez um objeto menor, o telescópio espacial IXPE da NASA mapeou em raio-x a geometria de uma estrela vampira. E na Gazeta do Povo a informação de que John Ratcliffe, diretor da Agência Central de Inteligência Norte-Americana, a CIA, se encontrou em Caracas com a ditadora interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, segundo informações do jornal The New York Times, divulgadas hoje. A reunião entre os dois teria ocorrido ontem, no mesmo dia em que a líder opositora venezuelana Maria Corina Machado visitava a Casa Branca, ocasião na qual ela presenteou o presidente Donald Trump com a medalha de ouro do Prêmio Nobel da Paz. Ratcliffe foi o mais alto funcionário americano e o primeiro membro do gabinete a visitar a Venezuela desde a captura do narcoditador Nicolás Maduro há quase 2 semanas. Uma fonte de Washington disse ao jornal The New York Times que a reunião com Delcy Rodrigues ocorreu a pedido de Donald Trump para transmitir a mensagem de que os Estados Unidos esperam uma melhoria nas relações de trabalho. Um relatório confidencial da CIA, concluído antes da operação na Venezuela, avaliou que aliados de alto escalão de Maduro, incluindo a ditadora interina Delcy Rodrigues, estariam em melhor posição para manter a estabilidade a curto prazo em um governo provisório, caso o ditador Nicolás Maduro fosse retirado do cenário político venezuelano. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, reiterou ontem a opinião do governo Trump de que a reunião com Delcy Rodrigues ocorreu a pedido de Donald Trump para transmitir a mensagem de que os Estados Unidos esperam uma melhoria nas relações de trabalho. Um relatório confidencial da CIA, concluído antes da operação na Venezuela, avaliou que aliados de alto escalão de Maduro, incluindo a ditadora interina Delcy Rodrigues, estariam em melhor posição para manter a estabilidade a curto prazo em um governo provisório, caso o ditador Nicolás Maduro fosse retirado do cenário político venezuelano. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, reiterou ontem a opinião do governo Trump de que Maria Corina Machado não tem apoio suficiente na Venezuela para liderar uma transição política. Agora, no fim da tarde, o próprio presidente Donald Trump, segundo o portal Space Liberdade, explicou por que ele vai trabalhar com o regime chavista remanescente na Venezuela, liderado por Delcy Rodrigues, e não com Maria Corina Machado. Why align with Delcy Rodriguez and the remnants of the Maduro regime and not with Machado, who has the support of the Venezuelan people? Well, if you ever remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person, the police, the generals, everybody was fired, and they ended up being ISIS. Instead of just getting down to business, they ended up being ISIS. So I remember that. But I'll tell you, I had a great meeting yesterday by a person who I have a lot of respect for, and she has respect, obviously, for me and our country. And she gave me her Nobel Prize. But I'll tell you what, I got to know her. I never met her before, and I was very, very impressed. She's this is a fine woman. Como você já teve a opinião de constatar no Fazendão,
A partir de todas as falcatruas realizadas com o presidente Jair Highlander Bolsonaro, a partir de todas as declarações descaradas de elementos esquerdopatas criminosos que não hesitaram em prejudicar semanalmente o governo de Bolsonaro e até mesmo o processo eleitoral em si por meio de fraude, uma vez que todos estavam completamente infiltrados em todos os escaninhos da administração federal, estadual e municipal, a constatação é uma só. Não adianta conquistar a presidência e não consolidar o poder. É exatamente isso que os Estados Unidos entendem e agem em relação à Venezuela. Não adianta dar respaldo a Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado, sem dúvida eleitos, porque eles irão ocupar os cargos, mas não vão mandar em nada, já que a estrutura está toda contaminada. Também no portal Conservatism and Elegance, a informação de que a nova e sombria realidade do Irã, no momento, é o colapso econômico, a lei marcial e uma repressão sem fim. Economia destruída, lei marcial por toda parte, guarda revolucionária islâmica caçando manifestantes de porta em porta. Isso é o que acontece depois de massacrar mais de 12 mil pessoas em uma semana. O regime sobreviveu e agora está garantindo que isso nunca mais aconteça. Mais de 3 mil pessoas presas, ou até muito mais, como terroristas e enfrentando a pena de morte. A internet ainda está fora do ar. Ah, e mais uma coisinha. Mesmo depois de todos esses séculos, o duro alerta feito lá atrás, nos idos do século XIII, pelo poeta, escritor e filósofo italiano Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, parece não estar sendo levado em conta, muito menos a sério, especialmente pela direita covarde e pelos isentões do fazendão. Dante Alighieri avisou que os lugares mais sombrios do inferno são reservados para aqueles que mantêm sua neutralidade em tempos de crise moral. Até a semana que vem.